E aí, rapaziada? Meninos, meninas aí do primeiro ano, como que vocês estão? Beleza? Bom, professor Wagner aqui de volta da disciplina de História, para a gente continuar aí trabalhando alguns aspectos que estão sendo cobrados aí na apostila positiva de vocês. Primeiro ano, é o seguinte, antes de começar a aula, eu queria apresentar para vocês como que vai ser a aula de hoje. Eu preparei essa aula dividindo ela em dois blocos. Num primeiro bloco, a gente vai corrigir as atividades e que também isso é uma forma da gente fazer uma revisão do que a gente vem trabalhando, né? Que você lembra? Você lembra qual é o tema que a gente está trabalhando? Grécia Antiga, né? Então é uma forma da gente corrigir e revisar ao mesmo tempo aí o que a gente vem trabalhando. E eu preciso que você preste bastante atenção porque são 5 questões, né, que estavam no sistema da aula passada e a gente vai corrigir elas aqui agora e aproveitando já para fazer uma revisão. Então esse é o primeiro bloco da aula. No segundo bloco eu vou começar uma unidade nova, um assunto novo, então eu preciso muito da sua atenção o vídeo todo. Ok, primeiro ano? Então vamos lá para a nossa correção das atividades da unidade 6 da disciplina de História. Ok? Então acabei de falar aqui para vocês, né, que o tema central que a gente vem estudando é Grécia Antiga, cidades-estado, a criação da polis, a formação do mundo grego. E a primeira questão é da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, ou seja, é de um vestibular. Vocês aí que já estão no primeiro ano já tem que estar com a cabeça pensando nisso, né? No vestibular ou no Enem, como você quiser chamar. Ela é uma pergunta curta, bem direta, bem específica, e pergunta o que eram as cidades-estados na Grécia. Uma pergunta direta. As cidades-estados na Grécia eram, daí dentre as várias opções, né, coloquei até a letra E, você sabe e viu aí durante as nossas aulas que a gente trabalhou bastante 2 cidades-estados da Grécia, e a gente entende que quando a gente fala em cidade-estado na Grécia, a gente está falando de cidades autônomas. Então, logo, a resposta já está marcada, aí, já está visualizada no slide, a letra A, as cidades-estados na Grécia eram politicamente autônomas, independentes, se você quiser assim chamar, ok? A questão número 2, da URCA do Ceará, durante o chamado período clássico, que é exatamente o que a gente está estudando, a formação do mundo grego, período clássico. As 2 principais cidades-estados gregas, é o tema que a gente vem trabalhou na última aula, cidades-estados, Atenas e Esparta, possuíam características políticas distintas. Então tem 2 cidades-estado, Atenas e Esparta, que o enunciado está dizendo que possuía características distintas. Aí o que ele pede? Assinale a alternativa em que essas características estão corretamente relacionadas. Então, para você definir e identificar a característica política de Atenas, que a gente trabalhou na última aula, e a característica fundamental de Esparta. A gente lembra que Atenas era a questão da política, da democracia ateniense, e Esparta as questões mais vinculadas ao militarismo do povo grego. Então, a resposta dentre as opções que mais se aproxima das questões políticas e as características de cada uma delas está marcada aí para vocês como resposta correta, é a letra C, Atenas, que desenvolveu uma democracia, porém escravagista, e Esparta com um sistema militar vinculado a famílias ou o sistema político oligárquico, ok? Então resposta letra C, você marcou aí, parabéns. A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul também traz questões aí sobre formação do mundo grego. A cultura grega contribuiu diretamente na inauguração de várias manifestações artísticas, filosóficas e científicas, como a gente tem visto aí nas últimas aulas. Também marcou a origem da mitologia, que buscava a explicação para as principais questões da existência humana, da natureza e da sociedade. Sobre a história política da Grécia, que é o que a gente vem estudando, na Antiguidade Clássica, o período que a gente está estudando, pode-se dizer que ela caracterizou a história política da Grécia. Na Antiguidade Clássica se caracteriza
aqui está marcado aqui, ó, pela letra D, pela existência de cidades-estados. Então, a característica fundamental na Grécia Antiga política é a existência de cidades-estado, que atuavam politicamente como unidades autônomas. Resposta correta está aqui, a letra D. Estadual da Paraíba, Universidade Estadual da Paraíba, questões sobre Grécia Antiga. No 5º século a.C., Atenas emergiu como uma proeminente cidade-estado, ou polis grega. Marque a única alternativa que condiz com organização política e econômica. É isso que o enunciado está pedindo. Característica, para você marcar a única alternativa que condiz com a organização política e econômica da cidade-estado de Atenas. A resposta correta está marcada aí no slide para vocês, é a letra C. A formação de uma economia escravista baseada em escravos, a gente viu lá na pirâmide social grega, que a base da pirâmide era os escravos, contribuiu para o florescimento da civilização urbano-democrática ateniense, pois liberou os cidadãos livres do trabalho, dando-lhe tempo para se dedicarem à vida política e social da cidade-estado. Então é isso, se você tem uma sociedade baseada em escravatura, os outros membros da sociedade, a classe média e a classe alta, elas acabaram tendo esse tempo na Grécia Antiga para desenvolver outras questões, e uma delas é a vida política, ok? Para finalizar, Federal do Rio Grande do Sul, com relação à vida social e política na Grécia clássica, assinale a alternativa correta. Então ele está falando da vida agora, não só política, mas também das questões sociais. Então se você reparar aí, ó, a letra correta é a letra A, que fala que a democracia foi instituída no século VI, aliás, antes de Cristo, colocando um fim a um período de governo tirânico e criando os princípios da república, questões políticas das cidades e estados que a gente já viu, ok? Então, com isso a gente fecha aqui o primeiro bloco da aula, a resolução e a correção aí das atividades, já linkando com um resumo, né? Basicamente você viu aí que a gente estudou a formação do mundo grego, político, econômico e socialmente. Agora sim, a gente já está embasado aí para passar para a próxima unidade, que é a unidade 7 da apostila. Grécia Antiga, a cultura relacionada à Grécia Antiga e a influência que essa cultura da Grécia Antiga trouxe até os dias de hoje. Nossa aula 3, unidade 7, ok? Grécia Antiga, cultura e influência. Vamos lá? A influência da cultura grega na atualidade. Então, como eu já venho falando para vocês, é um tema que a gente vem trabalhando, inclusive a principal característica da cidade e estado de Atenas era o desenvolvimento da política ou da democracia ateniense. E engraçado, né? Porque democracia é uma palavra tão falada atualmente, mas o conceito dela foi desenvolvido lá na Grécia Antiga. E isso representa a influência, é isso, a influência que o povo grego teve nos dias atuais. É basicamente aí o que a gente vai ver na unidade 7, ok? Como esse povo tão antigo, lá de um período antes de Cristo, desenvolveu certas questões sociais, políticas e culturais que chegam até os dias de hoje, ok? A cultura grega foi imensamente rica, teve muita influência no resto do mundo ocidental, é o que eu acabei de falar. O uso intenso de mármore nas obras, o desenvolvimento da sensibilidade e da estética, uma arquitetura harmoniosa foram características das artes gregas, pontos que eu já venho trabalhando com vocês. A questão artística, cultural e concepções urbanas que os gregos tinham. A cultura grega está intimamente ligada à religião. Já falei para vocês sobre as religiões gregas, politeístas, da mitologia, pois a literatura, a música e o teatro, questões culturais, contavam os feitos dos heróis e de suas relações com os deuses que viviam no Olimpo. Então toda essa cultura grega está sempre permeada pela religião, que era a forma como eles tinham de se expressar a religiosidade que eles tinham, através da música, do teatro, da dança. Então eram esses aspectos culturais que representavam ali o cotidiano grego, sempre ligado às questões religiosas.
Então aqui eu trouxe uma imagem, ó, de uma construção arquitetônica grega, as colunas, né, como a gente já viu, sempre representando aí a arquitetura grega. As peças teatrais eram muito populares e todas as cidades tinham seu espaço cênico. Isso, eu esqueci de falar dessa imagem aqui, ó. Isso que vocês estão vendo é um teatro de arena grego. Então eram aqui. Esse teatro aqui é da antiguidade. Hoje em dia é um lugar de visitação ao público, como vocês podem ver, mas é um teatro de arena grega. Era aqui que eram representadas as danças, as artes cênicas, e onde eram encenadas as tragédias e comédias. A música era importante para alegrar os banquetes civis e acompanhar os atos religiosos. Então ele está dizendo aqui que como os aspectos culturais estavam sempre ligados à religião, então as artes cênicas representavam aí a história, as lendas dos deuses, a música era para acompanhar os banquetes que eram dados e também os atos religiosos. Os principais instrumentos eram a flauta, tambor e a harpa era utilizada para ajudar os poetas a recitarem suas obras. Então aí você vai montando aí na sua mente todo esse cenário da cultura grega aí, permeada por música, dança e teatro, sempre ligados a aspectos religiosos. Igualmente, aí uma outra parte cultural, os esportes faziam parte do cotidiano grego. É claro, né, gente? A principal característica do esporte na Grécia Antiga são as Olimpíadas, né? Por isso, para celebrar a aliança entre diferentes cidades ou diferentes polis gregas, organizavam-se competições em detalhe, nos tempos que não haviam guerra ou nos tempos de paz. Então as Olimpíadas, os esportes gregos, eram para celebrar a aliança entre as diferentes cidades e estados, ok? Em tempos de paz. Trouxe aqui mais alguns aspectos que é importante a gente falar sobre Olimpíadas na Grécia Antiga. Então, olha para você ver como a influência do universo grego ele chega até os dias atuais. As Olimpíadas elas foram elaboradas no século 6 a.C. Então, assim, já são mais de 2.600 anos que se passaram e as Olimpíadas ainda existem até hoje, a cada 4 anos, a gente sabe aí todo o processo que tem, e é uma característica clara da influência do universo da Grécia Antiga nos dias de hoje. Os Jogos Olímpicos eram as mais importantes era a mais importante festa no mundo helenístico, ou na Grécia Antiga. Deles só podiam participar homens livres, falantes da língua grega e em plena liberdade de seus direitos cidadãos. Então as Olimpíadas não eram para todo mundo. A gente viu lá na pirâmide social que a base da sociedade grega eram os escravos, mas escravos não participavam das Olimpíadas, tinham que ser homens livres, gregos de nascença, em exercício da plena liberdade. Participavam atletas originários das várias cidades e estados gregas, mesmo as mais distantes. A participação feminina era proibida, pois elas tinham uma competição própria, então não é que eram proibidas. Eu acho que eu usei o termo errado aqui, a participação feminina era redirecionada para outras competições que tinham uma competição própria. A Heraia, nome dado em homenagem a Hera, mulher de Zeus. Então as mulheres elas tinham um papel bem específico nas cidades e estados gregas, a gente viu na aula passada algumas curiosidades, e as mulheres participavam sim dessas práticas de esporte, até como a gente viu no exercício, porém elas tinham uma competição própria. Então está aqui o símbolo das Olimpíadas gregas, que é a coroa, e aqui o tipo de competição que eles faziam, né? Corrida a cavalo, lançamento de disco, lançamento de peso, enfim, são algumas características aí das Olimpíadas, que é um fato histórico importante porque é uma influência clara e direta do mundo grego nos dias atuais. Então, tá aqui na página 23 da unidade 7 da apostila, tem vários exercícios aí de apoio para você entender um pouco mais, né, do que a gente está falando. Tem um exercício aqui só sobre os Jogos Olímpicos, na página seguinte, 24, também tem alguns outros exercícios que eu quero que você faça e pratique.
Ah, lembrando, para você que vai fazer o Enem modo treino, né? O treineiro do Enem, eu trouxe essa notícia aqui só para a gente lembrar, né? E ficar atento. Se você está vendo essa videoaula na sexta-feira agora, lembre-se que na quarta-feira é o último dia, dia 10 de junho, para você se inscrever aí no Enem 2020 e gerar um novo boleto aí para o pagamento e se inscrever, ok? Então, continue cuidando de você, da sua família e até a próxima aula.